Agora, a gente quer dar só uma... A gente ia conversar com ela hoje, mas não foi possível. Vamos ver se a gente conversa amanhã sobre essa decisão da justiça lá no Rio de Janeiro que tira a mãe, tira o filho da mãe, porque mora numa... Como é que é? O magistrado concedeu a guarda ao pai, afirmando que o rio havia se transformado em sementeira do crime e que onde o garoto vive é muito perigoso. Isso vai dar muito pano para manga, com certeza. Vai dar muito o que falar, porque eu nunca vi uma barbaridade dessa, de se tirar o filho da mãe que estuda, a mãe trabalha, tem endereço certo, sabido, cuida bem dessa criança, não há nenhuma denúncia de maus tratos, mas que o pai teria melhores condições e esse filho, essa criança viveria melhor se fosse viver em Joinville, onde vive o pai. Mas amanhã a gente quer tratar um pouquinho mais a fundo desse programa. Roseli Bresciani está aqui comigo, nossa advogada vara de família. Boa tarde. Obrigada por você ter vindo. Roseli, essa decisão do juiz é fácil de ser contestada urgentemente, né? Ah, sim, deve ser. Eu acredito que se ela for mantida, imagina, vai abrir precedentes para outros casos e não pode ser assim, veja bem. Então, toda mãe que de repente estiver numa condição inferior, financeiramente inferior à do marido, vai perder a guarda dos filhos? Jamais, de forma alguma. É claro que sempre se preserva o direito da criança, o melhor para a criança. E essa criança, pelo que a gente sabe, ela não conviveu com o pai, não convive com ele há mais de 4 anos. Então, como que vai agora, de repente, passar a guarda para ele? Eu não sei se realmente foi feito um estudo social adequado, viu, Olga? Porque deve ter, tem que ter um estudo social com psicólogos para verificar a situação. Me parece que não deve ter sido A criança feito. ela é ouvida a partir de que idade? A partir de 12 anos de idade. O Porém, garoto tem 8 anos. E na justiça. Mas quando é feito esse estudo social, é feito na residência. Então, nesse caso ali, a criança é ouvida, né, pela assistente social, pela psicóloga, ela nem percebe o que está acontecendo, né, para preservar a criança, mas ela é ouvida, assim, no estudo social. Eu conversei com a mãe ontem por telefone e ela me disse que o filho não tem nenhuma relação com o pai. Então, ela esteve em Joinville quando a criança tinha 1 mês e pouco. Eu acredito que essa decisão vai ser, sim, reformada e essa mãe vai conseguir a guarda, retomar a guarda dessa criança. Isso é justiça, né? Manter a guarda para a mãe que criou desde pequena. A mãe vai perder o filho se ela realmente não oferecer a mínima condição, se for drogada, né? Mães que realmente abandonam, falta de higiene, fora de escola. Não é o caso dela, que cuida maravilhosamente bem desse filho. A gente não consegue entender, né? Pergunta que não falta, Roseli. Meu pai faleceu mês passado, não quis fazer testamento, deixou 2 apartamentos, um no Rio e outro em São Paulo. Sou filha única, não tenho dinheiro para fazer inventário agora. Eu posso vender ou alugar os apartamentos até conseguir o dinheiro? É a Fernanda de São Paulo. Oi, boa tarde, Fernanda. Então é o seguinte, você pode sim estar alugando esse apartamento, mas o inventário é imprescindível, você vai ter sim que fazer esse inventário. E a preocupação, né, Olga, normalmente se refere à questão do imposto que o governo cobra, imposto de transmissão causa mortes, e as pessoas realmente se preocupam muito com o valor do imposto e está certo, porque é caro mesmo. Mas assim, você pode estar, porque a partir do momento do falecimento do seu pai, você já passou a ser proprietária desse bem. Porém, você tem a posse, mas ainda depende para que seja transferido para o seu nome, que seja feito o processo de inventário. Existem possibilidades de pessoas que de repente, e a gente vê acontecendo, pessoas que pretendem comprar o imóvel e elas mesmas, de repente, financia o custo do inventário e posteriormente daí você transfere para eles. Ok. Comprei um apartamento, mas ainda não transferi para o meu nome. Eu estou casado há mais de 10 anos, tenho 2 filhos, do primeiro casamento e quero saber, em caso de falecimento ou divórcio, o que a minha atual esposa terá direito? Nesse caso é assim, se houver divórcio, como você já tinha esse bem anterior ao casamento, e se o regime de bens de vocês for o da comunhão parcial de bens, nesse caso, a sua esposa, no divórcio, não terá direito. Porém, em caso de falecimento, ela é herdeira. Ela vai herdar juntamente com seus filhos. Daí você poderia me perguntar, mas ela vai herdar 50%? Não, 50% não, que para isso ela teria que ter adquirido o bem durante a união.
A Cíntia disse o seguinte, que divorciou há 4 anos, minha casa era financiada, mas na hora do divórcio eu acabei concordando e disse para o juiz que iríamos ter que dividir a casa, vender a casa. E também o pagamento da prestação. Mas depois que saiu o divórcio, ele saiu de casa e quem ficou pagando fui eu. O que a Cíntia faz? Se vocês, de repente, acordaram no divórcio, que essa casa seria dos dois e que vocês venderiam para dividir, o que eu sugiro é que você, de repente, permaneça com essa casa, guarde todos os comprovantes do que você pagou e se você vier a vender, vai ter que fazer daí um cálculo para ver o que você pagou a mais do que ele e, de repente, passar a parte dele só dentro do que ele efetivamente contribuiu. Vamos lá, vamos responder aqui. O Natalino, bom dia. Boa tarde. Tem uma irmã que a gente está fazendo inventário faz 4 anos, 5 anos e não saiu nada até agora. Só que ela recebe tudo e até agora não aparece para dar notícias nada, nem ao juiz. Nós já procuramos, não encontramos o que nós devemos fazer para ter uma solução. Ele fala que mora de aluguel, é casado e até agora não recebeu. Tem 45 casas e até agora não vê o aluguel de nada. Nossa, que complicado. Demora hein? tanto assim o inventário? Às vezes demora. Quando um dos filhos está na posse do bem e não quer passar para os demais, acaba que demora um pouco. O que eu vejo aí nesse caso é que você tem que conversar com o advogado que está atendendo, representando vocês, e estar pedindo que realmente ele vá até o fórum e agilize o andamento desse processo. Porque ou também, né, no meu caso como profissional, eu até ia entrar com um pedido de prestação de contas para que a sua irmã prestasse conta de onde ela está gastando o dinheiro. Então ele pega um advogado e faz esse... Exatamente, pode fazer esse pedido de prestação de contas, porque ela deveria já, Olga, estar depositando a parte para cada herdeiro, né? Ela está ficando para ela, está errado. Nosso amigo aqui está separado há 17 anos, procura um advogado para o divórcio, sai muito caro, diz ele. Pergunta se tem algum serviço público para o divórcio. É o Roberto. Meu Roberto, é o seguinte, tem sim serviço público para o divórcio, mas vai depender da condição financeira de vocês. Se vocês tiverem bens a serem partilhados, é claro que daí você não vai conseguir esse serviço. Mas existe outra forma, se você não tem filhos menores de 18 anos, você pode então fazer o divórcio, que nós chamamos extrajudicial, através de escritura pública. E daí o valor cai bastante, fica bem mais barato. Ok. A Helena está dizendo o seguinte, eu gostaria de saber quando a gente separa do marido e sai de casa, qual o direito que a gente tem? Quem sai da casa. Uma vez era assim, saía de casa, perdia, né? Pois é, mas isso aí, mudou. Felizmente, né, não existe mais, porque de repente a mulher está tendo uma condição de violência dentro da casa e o que ela tem que fazer é realmente sair da casa. Então, nesse caso, é o seguinte, não existe mais abandono de lar. Você que de repente está aí, não aguenta mais a situação, quer sair de casa, você pode sim sair da sua casa e depois entrar com um pedido de divórcio ou pensão alimentícia, seja lá o que for. Ok, tem um filho de 3 anos, o pai disse que só vai assumir se fizer o pedido na justiça para fazer o DNA. E também pensão alimentícia, nada. Já entrei com o processo. A partir de quando que conta a pensão alimentícia? A partir do momento que ele foi citado. Se ele foi citado lá há 6 meses atrás e depois for comprovado futuramente ali através do exame de DNA que efetivamente ele é o pai, ele daí terá que pagar os retroativos. Mas assim, quando acontece uma situação dessa, é de preferência que você entre com o processo o mais breve possível, porque aqueles 3 anos, de repente, que ficou para trás sem propor ação, se perde, né? Mais um caso aqui, saí de casa, fiz acordo com meu ex, ele não cumpriu, diz ter vendido a casa, passou o carro para o nome da outra mulher, a pensão do meu filho não teve acordo, alegou ajuda à mãe e à filha e ficou para novembro. O que é que eu faço? Eu, se fosse você, entraria com uma execução e mandava esse homem preso. Onde já se viu a pessoa, de repente, faltar com o seu compromisso em relação aos filhos. O que a gente vê e percebe muitas vezes é que a pessoa, enquanto está dentro da casa, ajuda os filhos e está lá à disposição. A partir do momento que saiu, constituiu nova família, não quer mais saber daquela, né, Olga? Entre com uma execução e mande essa pessoa presa. Onde já se viu deixar de cumprir as obrigações em relação aos filhos, né? Minha mãe faleceu em 2008 e meu pai em 2009. Tem que ser feito inventário? 2 inventários? Não, não.
É feito um único inventário e, nesse caso, vai apresentar a certidão de óbito do teu pai e da tua mãe e partilhar os bens deixados pelos dois. Não é preciso fazer 2 inventários. Muito bem. O imposto vai ser sobre os bens, 100% dos bens. 100% do dos bens. patrimônio. É 4%, né? É 4% aqui. 4%. Existem estados que é mais, Isso. 7, 9. Moro na casa há 27 anos, minhas irmãs alugam a parte de baixo da casa. Tenho direito ao aluguel, é casa própria de herança. Se vocês fizeram a partilha e ficaram em condomínio, todos vocês são proprietárias do imóvel, daí você não tem direito à cobrança de aluguel, porque a casa também é delas. Agora, se essa casa ficou para você, consta no documento que você é a proprietária da casa, daí sim, você pode cobrar o aluguel das suas irmãs. Vamos lá, tem uma questão aqui da Ângela. Meu caso. Foi assim, diz ela. Na época de 89, minha mãe deu meu irmão, mas sem ela saber, essa mulher que minha mãe deu o filho dele para a mulher, mas essa mulher era traficante de criança. Essa mulher era advogada. Tem até o nome dela aqui. Eu queria saber o que é que a gente faz para saber aonde está o meu irmão. Pelo que dá para entender, a mãe deu essa criança para essa advogada que era traficante de criança, diz ela aqui. Para mim, isso é caso de polícia. Ela O que ela pode, por onde que ela começa? Ela deve registrar um boletim de ocorrência e começar a fazer uma investigação criminal logo que está envolvido aí tráfico de crianças, né? Um horror. Então ela vai na polícia? Vai na polícia. Muito bem. Arroba Roseli Bresciani, Roseli com Z. É Roseli com Z, Roseli Bresciani. Obrigada por ter vindo. Imagino, foi um prazer. Tudo de bom. Toma uma aguinha, um cafezinho.